Olá, bem-vindo ao Psique Mais Podcast. Muito mais conteúdo em psiquiatria para você. Nós estamos aqui no nosso primeiro programa. Eu sou o Dr. Gerardo, sou médico psiquiatra. Atualmente, sou professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e coordeno o programa de residência médica em psiquiatria lá. Também coordeno o programa de psiquiatria, a residência médica da Unifipa, lá, a Universidade Fundação Padre Albino, lá em Catanduva. E também o curso de especialização em psiquiatria do Hospital São Marcos, em Jaboticabal. Bastante coisa, né, Érico? Bastante coisa. Eu sou o Dr. Érico, também sou psiquiatra, formado pela FAMERP. Atualmente tenho o prazer de estar atuando como preceptor tanto da FAMERP quanto de Catanduva, programa de residência de Catanduva. E a gente está muito ansioso e com muito orgulho de apresentar esse podcast para vocês. A gente fez um programa bem bacana, diverso, dinâmico, que a gente vai realmente bater um papo, né, conforme o podcast manda, para ser bem bacana e trazer muito conteúdo para vocês. Gerardo, cara, como surgiu a Psique Mais? Na sua cabeça, na sua vida? Fala para mim. Na minha cabeça, né, surgiu como eu rodo, como eu dou aula nesses 3 programas. A gente é responsável pela programação teórica e discussão de casos. Então surgiu uma ideia num café, na verdade foi num café. West Café? Lá na FAMERP, né, que eu comentei, né, de que às vezes a gente dá as mesmas aulas. Eu falei, puxa, já vou para o 3º ou 4º ano, eu dou a mesma aula há 3 anos, né, com uma ou outra variação. Sim. E eu falei, podia gravar essas aulas e de repente disponibilizar para os residentes, especializandos, né, cursistas lá de Jaboticabal. E até foi exatamente uma cursista lá de Jaboticabal, que lá nós em breve seremos residência médica chancelada pelo MEC, mas no momento nós somos chancelados só pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela ABP, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá também. Então, essa cursista perguntou, doutor, por que o senhor não monta um programa, um curso preparatório aí para a prova de título da ABP? Porque existem alguns cursos, mas, enfim... E ela falou de algumas demandas, né, que os alunos, na verdade, gostariam de ter, e eu me interessei. Isso veio ao encontro dessa minha ideia, as aulas, né? Então eu pensei, posso gravar já para o curso preparatório e também para disponibilizar para as pessoas, para os residentes, cursistas, né, algum conteúdo já gravado. Mas me faltava muito a questão operacional, como fazer, onde, quando, como começar, a partir de que ponto, né? E aí que o Érico veio com toda essa possibilidade. Ele é um cara extremamente pragmático, né, com um ótimo funcionamento aí quando ele decide fazer as coisas, e, na verdade, ele ajudou muito a viabilizar do ponto de vista estrutural e também em relação a operacional, né, vamos dizer assim, tudo que a gente fez até agora, né? E aí a Psique Mais, ela tem 1 ano praticamente, né, que nós iniciamos no comecinho do ano passado, e nós já temos bastante conteúdo, né? Quem já viu na plataforma, quem já acessou, já viu o conteúdo que a gente tem lá. Eu acho que o mais importante, assim, de um café, de uma ideia, né? Eu gosto muito do digital. Acho que a nossa ideia do curso surgiu antes da pandemia, né? E a gente sempre falava, nossa, tem cursos bacanas, né? Disso de diversas áreas, mas acho que falta um em psiquiatria que vá segurar o nosso aluno, né? Um que possa ser uma plataforma, de repente, completa, né? Onde possa tanto... Primeiro foi o ABP, onde a gente viu essa demanda que falta, que é importante, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre a prova. Mas num café surgiu a ideia, daí, na verdade, ele falou assim, poxa, eu sei como dar, e realmente é um monstro dando aula, mas a operacionalização disso fica um pouco difícil. Eu falei, cara, é uma pegada dinâmica que está precisando para o nosso curso de psiquiatria. Vamos fechar? Vamos. E aí a gente montou uma ideia
meses de produção, né, Gerardo? Né? Lembra que, poxa, falta isso aqui, amarra isso aqui e tal. Porque a ideia é trazer algo bem dinâmico, mas principalmente científico. A gente se preocupa no cerne da nossa questão, em trazer o conteúdo mais próximo, né, de que possa ser fácil para vocês e, ao mesmo tempo, para ser fácil para vocês, há um background muito grande, né, de muita gente participando, para fazer tudo isso ficar muito mais de fácil acesso, de fácil compreensão. E aí surgiu o ABP, né, e aí o longo caminho Exato, né? Esse ponto que você colocou, Érico, é muito importante, né? A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo desse quilate, um projeto desse tamanho, e com essa importância, o primeiro ponto tem que ser exatamente a qualidade do conteúdo. Perfeito. Né? Então, primeiro ponto, qualidade do conteúdo. Segundo ponto, como passar esse conteúdo qualificado de uma forma acessível, de fácil entendimento e que seja também cumpra o terceiro ponto, que é o quê? Uma praticidade. Afinal de contas, existe aí uma necessidade de aprendizado em psiquiatria clínica. Sim. E também existe uma prova para ser feita, né? Que é a prova de título da Associação Brasileira de Psiquiatria. Prova de título. Essa prova de título, a cada ano que passa, eu acho que ela está sendo muito mais completa, muito mais, ao mesmo tempo, difícil, mas que exige muito do aluno estudo. Porque hoje em dia, se você não estudar e não estiver bem gabaritado, é uma prova que está, né? A gente tem, graças a Deus, nossos alunos todos passaram, né? Então, assim, temos 100% de aprovação, mas foi um processo longo, né, Gerardo? Sem dúvida. O que você tem a dizer assim, da crescente valorização, acho que dessa prova? Por que ela é importante? O que você acha? Eu acho que é uma somatória de vários fatores, né? A gente pode elencar alguns. Sim, né? sim. O primeiro deles é uma realidade, né? Nós temos aí um aumento da demanda, nós estávamos falando isso aqui antes de começar o programa, né? Um aumento da procura pela especialidade, né? A psiquiatria, nesse momento, podemos dizer que é uma especialidade crescente, né? Em crescente procura. Né? Eu faço parte, eu entrei no R1 em 2002, né? Pouco tempo atrás. Não tanto tempo assim, mas a procura de psiquiatria era X, né? E eu já acho que, na minha época, já existia uma tendência ao crescimento. Né? Hoje, eu acredito que seja X ao cubo, né? Em termos de procura. E isso está fazendo o quê? Qualificando. Né? Se a gente for ver a qualidade dos residentes, e eu trabalho com residência médica tirando a época que eu era residente, né? Então, desde 2005, eu trabalho com residência médica, né? Fiz minha residência na Unifesp, no departamento de psiquiatria. E lá também fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado. E sempre trabalhei com residência médica. Naquela época, então, para a gente ganhar crédito para o mestrado, a gente fazia preceptoria, né, dos ambulatórios lá da Unifesp. Um ambiente super acadêmico, né? Muito acadêmico. Né? Que, por sinal, é uma cultura que a gente tenta trazer para todos os ambientes que a gente está, né? São José do Rio Preto, na FAMERP, Catanduva, Jabuticabal. A gente tenta trazer esse espírito acadêmico que faz parte. Né? Mas, enfim, desde 2005 eu trabalho com residente. E o que eu percebo? As turmas têm ficado cada vez mais qualificadas. Né? Os residentes que entram em função de uma pressão, exatamente pelo aumento da procura, o que vai acontecer? A nota de corte aumenta. Né? Então, a gente também percebe um aumento na qualidade, né, dos residentes, né? Você vê cada vez mais qualificados, né, em todos os programas. Agora, em relação a que você estava falando, né, um pouco da prova da ABP, tem um outro fator também. Né? Há hoje também... Acompanhando esse aumento da demanda, houve também uma ampliação da oferta de cursos, né, de pós-graduação, residência médica aumentaram as vagas, né, e o resultado disso tudo é um aumento também da procura para o título de especialista, né, que crescentemente a gente vê, né, eu acredito que esse fenômeno não seja só na área da psiquiatria, acredito que não, né, mas o que a gente percebe é que é uma valorização crescente do título de especialista, do RQE. Né, porque... a gente já sabe, quer dizer, isso não é algo tão frequente, mas já chegou a mim, né, uma ex-residente, inclusive da própria FAMERP, que se mudou, né, para o estado de Santa Catarina, e ela chegou e se estabeleceu numa cidade do interior, e os psiquiatras de lá já olharam feio para ela e meio que, cadê seu RQ? Cadê seu nome cadê seu título da ABP? Então, quer dizer, já houve uma cobrança dos próprios colegas. Né? Então... eu acredito que
a importância do título de especialista, ela vem crescendo, e eu acredito que nós vamos chegar num momento como acontece nas outras especialidades, né? Ortopedia, cirurgia. SBOT, né? Meus amigos ortopedistas aí que precisam. Exato, né? Quem não tem SBOT praticamente vira um ortopedista de segunda categoria. Perfeito. Você tem que ter a SBOT, inclusive os programas de residência reservam os 6 últimos meses do R3 para estudar. Que inclusive na SBOT eles ranqueiam as residências conforme o índice de aprovação. Né? Então a residência 100% de aprovação, ela está top. Aquela que tem 90 está um pouco abaixo. E aí, é uma maneira até de você qualificar, né? Você Sem dá dúvida. O feedback para o programa de residência médica. Sem dúvida. Não sabia disso. É uma maneira, exatamente, eu acho que é um crivo. Sim. Né? Por exemplo, na FAMERP nós temos 6 vagas, né? Sim. E, de repente, se a gente tem 100% de aprovados na prova de título, é uma coisa que, para mim, também é muito importante, eu, enquanto coordenador da residência médica. Programa de residência médica, perfeito. E o que você falou, né? Para quem... RQE, o significado disso é Registro de Qualificação Especialista. Então, toda especialidade, seja ela psiquiatria, cardiologia, tudo, essa tendência crescente é para você retirar o RQE, certo? Você tem notado uma dificuldade crescente no nível das provas, no decorrer dos anos? Sim, naturalmente a gente vê, né? Quanto maior a procura, a tendência é que o sarrafo aumente, né? Então, nós que revisamos todas as questões, fizemos um trabalho aí... Gente, demorou, hein? Nossa, pegamos provas desde 2000. Então, foram algumas semanas revisando provas e até, desculpa te interromper, é uma situação assim, ó, que fazendo uma visão analítica, parece uma outra banca. Então, o que era uma banca muito mais de definição, uma banca muito mais resolutiva, que assim, ou você sabia ou você não sabia, não exigia nenhum, ou pouco, ou quase nenhum, na verdade, conhecimento de ter um desenvolvimento de questão, de ter uma lógica atrás da questão, de ter um pensamento clínico para você resolver a questão. Hoje, você tem que saber, acho que a BP sempre dá as referências bibliográficas, né? Tem lá, quando ela sai o edital. Então, é importante nossos alunos revisarem as referências bibliográficas, já vendendo um pouco do nosso peixe, né? Todo o nosso curso é baseado naquelas referências. Então, todo o nosso conteúdo realmente está voltado. Você não vai ser, eu não vi na nossa apostila Psique Mais. Não, isso está tudo lá. Então, a gente teve o cuidado de, meticulosamente, separar, ver questão. Bom, essa questão, né, eu lembro de um tema que a gente discutiu, né, até nas nossas reuniões, sobre transtorno esquizoafetivo. Então, tinha um artigo muito bacana, recente, e que a gente falou, nossa, vamos colocar esse artigo aqui? Aí a gente separou o artigo, deixou o artigo de lado para a gente discutir dos nossos meetings com os alunos, mas na apostila a gente teve cuidado de separar e falou, não, a gente tem que, para o curso da BP, a gente tem que se voltar para a aprovação do nosso aluno da BP. Então, é realmente focado para a sua aprovação. E aí a gente separou esse artigo para o nosso curso clínico, né? De residência. E, ao mesmo tempo, assim, o cuidado que a gente também tem que ter na elaboração do material escrito é que ele tenha as informações necessárias, mas de uma maneira clara, simples e direta, né? Esse é o grande desafio, né? Você montar um material que seja, ao mesmo tempo, completo e, ao mesmo tempo, sucinto. Né? E, ao mesmo tempo, direcionado para a prova. Então, a gente, dentro do material, coloca as questões comentadas. Né? Nós temos também nós já estamos trabalhando nisso, que nós pegamos as provas de 2000 até 2019, né? A prova de 2020 vai ser incluída agora. Sim. E, ao invés de fazer como outros cursos fazem, que é comentar a prova, a prova do ano de 2018, 2017. Nós não, nós segmentamos as provas, então nós temos módulo suicídio, onde todas aquelas questões relevantes e referentes ao tema estão lá, né? Então, psiquiatria forense, gravidez, puerpério, climatério. Então, a gente tentou separar por tópicos, exatamente para facilitar esse entendimento, né? E esse material está sendo produzido, porque é muita coisa, mas a ideia é que a gente vá soltando isso aí ao longo das semanas. Com certeza. Enfim, mas eu acredito que, como você estava falando, o nível das provas, realmente eu tenho observado que tem aumentado e acho que você estava querendo dizer assim, cada vez mais, né, o que era uma prova mais geral, de diagnóstico, tratamento, de psiquiatria, mais de psiquiatria clínica, né,
e de psicopatologia, agora uma prova com, né, exigência de curso de conhecimentos em psicofarmacologia, em neuroanatomia funcional, quer dizer, todas essas áreas que eram tidas como, isso aqui pode ser, vamos Apenas considerar para o programa de R+. isso, e pode ser considerado um conteúdo supérfluo, porque eu tenho que saber diagnosticar um quadro de esquizofrenia. Hoje não, é um conteúdo necessário, já faz parte ali, né? Então, psicofarmacologia, eu estou falando também de conhecimento acerca de receptores, neurotransmissores. Uma das nossas alunas falou que esse conceito que ela usou já está implícito na questão. Então, você tem que saber isso e toda a parte da fisiologia atrás disso para poder resolver a questão. Então, isso que era cobrado apenas a questão conceitual já faz parte da questão e você tem que saber muito mais para resolver a questão. Isso é interessantíssimo se tocar. Esse ano a prova foi feita no Rio de Janeiro, né? Devido à pandemia, a prova aconteceu, né? Aconteceu no Rio de Janeiro. O congresso foi virtual e a prova, que geralmente é no primeiro dia de congresso, ela foi transferida para uma data em dezembro. Uma data em dezembro. E, gente, para vocês ficarem tranquilos, nós vamos fazer um programa apenas voltado para a prova, né? Então, quem quiser, de repente, saber um pouquinho mais sobre como foi a prova de 2020, que é importante, né? Quem quer prestar a prova da BP, obviamente quer saber o que aconteceu na prova passada, né? É importante você seguir nossas redes sociais, né? www.psiquemais.com.br. Acesse nossas mídias sociais. Chame um amigo para compartilhar nossas mídias sociais, que esse ano vai ter muita coisa bacana, né, Gerardo? Sim. A ideia é essa, né? Sempre produzir conteúdo, sempre trazer novidades para vocês. Discussão de artigos, gente. Residentes, pós-graduandos. E nós vamos discutir a cada programa um artigo interessante que está acontecendo. Então vai ser bem legal. O conteúdo vai assim, fiquem aí, vocês vão gostar. www.psiquemais.com.br. Nós estamos também no Instagram e no Facebook, @cursopsiquemais. No YouTube. Vamos invadir todas as mídias, né, Gerardo? A ideia é essa. A ideia é trazer conteúdo para vocês em qualquer mídia social. Exatamente. A qualidade, acessibilidade, né? E atualização também, né? Que eu acredito que o conhecimento, com tudo isso que a gente está falando, no meio desse bojo todo, a gente tem que lembrar que o conhecimento ele é crescente, né? Sim. Então, nós temos o nosso material, a proposta que também seja atualizado, coisa que esteja aí na fronteira do conhecimento mesmo. Perfeito. Falar um pouco, né, para quem não tem familiaridade com a prova, né? Às vezes a pessoa acabou de passar na residência, né? A prova ela acontece, assim, tradicionalmente, vamos tirar esse momento extraordinário que a gente está passando, que é a Covid, né, a pandemia. Mas a prova ela é realizada no primeiro dia de congresso, do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que geralmente é no mês de outubro. Sim. Geralmente começa numa quarta, então a prova é ou na terça ou na própria quarta. Sim. Então lá tem o componente da prova teórica, que esse ano foram 50 questões, né, ABCD. Mais 5 discursivas. E aí já é o segundo momento, que é a teórico-prática. Isso. Né? Então, como que é? Você precisa tirar uma nota, né? 6 ou 7, Érico? 6. 60% da prova teórica. Sim. Se você não tirar 60%, ele nem corrige a parte discursiva. Perfeito. Que também tem que tirar nota 6. Isso. Passando nisso, tem um outro momento, mais para frente, que você vai agendar a prova prática, que aí é em algum centro que é acreditado pela ABP para poder realizar a prova prática. Perfeito. A ABP, quando lança a inscrição, ela lança assim, algumas opções de locais, né? Nas residências acreditadas. Então, você coloca a primeira, segunda e terceira opção. Acredito eu que se tiver um número X da opção número 1 que não teve vaga, ela vai para a segunda opção e assim sucessivamente. Isso já é, né, solicitado no momento do ato da inscrição. Né? Tá. E aí, assim, você faz a primeira, como o doutor falou, faz a segunda, passou, prova prática. Isso. Como é que é a prova prática? Fala um pouquinho da tua experiência da prova prática. A prova prática, nós lá da FAMERP somos um dos centros acreditados pela ABP para a realização da prova prática. Sim. Né? Tem vários outros ótimos centros aí no Brasil. E essa prova a ABP tenta ser, apesar de ser realizada em vários lugares, ela tenta ser a mais homogênea possível. Como? Porque ela manda um formulário padronizado. Certo. Né? Então, essa prova ela é dividida em duas partes. Né? A primeira parte eu preciso colocar o candidato frente a um paciente. Então, geralmente, a gente pega um paciente lá do nosso ambulatório. Ele precisa fazer uma história
com todos os elementos, com o exame do estado mental, uma hipótese diagnóstica, um diagnóstico diferencial, pelo menos um, e uma proposta de tratamento, né? Então, essa é a primeira parte da prova. Então, é dado cerca de 50 minutos para a entrevista, 50 minutos a 1 hora. Depois eu dou mais um tempo para ele poder transcrever, porque o papel da ABP tem as pautas, né, as linhas são limitadas. Então, geralmente, eu aconselho a pessoa fazendo um rascunho, a história, e depois passar a limpo. Eu dou um tempo e depois segue-se a segunda parte da prova, que é a arguição, onde eu pergunto, dentro de 4 áreas, né, que é ambulatório, emergência, enfermaria e interconsulta, né, eu pergunto, eu tenho que fazer 3 questões dessas 4 áreas, a gente faz 3 perguntas para o candidato e eu vou atribuir uma nota a cada resposta dele. Isso tudo hoje em dia tem que ser gravado, porque Bacana. exatamente pela questão de se alguém quiser levantar algum tipo de demanda, né, de revisão de prova, enfim, então isso tem que ser gravado. Eu mando para a ABP e aí tem um formulário em que o candidato preenche a primeira parte, essa história clínica. Depois eu preencho a nota que ele tirou em cada pergunta e eu mando isso digitalizado para a ABP junto com as gravações, né? E ali ele precisa tirar 7 também, né? Precisava tirar 6 nas provas, né? Lá a gente tem que tirar pelo menos 7, né? E eu tenho uma experiência muito positiva, né? Quem chega na prova prática, eu tenho tido a grata surpresa de que chegam bem preparados. Então, eles chegam bem preparados, respondem as questões, né? Claro que nervosos, né? Muitas vezes chegam assim nervosos. A gente também tem esse papel de tranquilizar o aluno e dizer mais ou menos, o aluno não, o candidato, né? Para dizer também como que são os passos, né? Enfim, eu acredito que seja mais ou menos esse o processo, né? Então, esse ano vai ser no Rio de Janeiro a prova, já foi lançado o edital. Vai ser no mês de outubro também. Então, fiquem atentos. Quem segue o Psique Mais vai saber sobre edital, quando começa, as inscrições, quando vão começar, quando vão se encerrar, o que precisa, referência, tudo é com a gente. Nos acompanhem que vocês vão ficar inteiramente atualizados dessas informações. Acho que nós falamos aqui da prova prática, acho que vale a pena também a gente colocar que nós também, dentro do nosso curso, né, dentro da nossa plataforma, nós também vamos contemplar um treinamento, orientações e até também discussão de conteúdos, casos clínicos, direcionado para a prova prática, né? A gente faz uma imersão, na real, uma imersão para a prova prática. Então, a gente levanta os principais tópicos que a BB pode perguntar, e aí a gente faz um estudo de caso, um levantamento de caso, discussão na prática, que é a demanda de muitos alunos. Então, eles pedem sempre como é que eu preciso praticar em paciente real, né? E aí eles querem, a gente faz, a gente organiza isso, faz bem completo. Eles saem satisfeitos, né? Acho que é o mais importante. A gente entregar tudo aquilo que a gente prometeu de uma forma completamente que saem satisfeitos. Sobre a plataforma, os cursos que nós temos. Eu acho que é importante a gente colocar, já que você tocou nesse assunto, que a ideia era a gente ser muito mais do que um curso preparatório para a ABP, né? A ideia é que a gente seja uma plataforma digital em psiquiatria, como fala o nosso slogan, né? Então, nós temos um dos produtos que nós temos, um dos nossos materiais, é exatamente o curso preparatório para a ABP, mas nós também temos um curso de psiquiatria clínica, que é direcionado mais para o residente, para o cursista que está chegando, né? Passar um pouco sobre os diagnósticos na psiquiatria, critérios diagnósticos, né? Diagnósticos diferenciais, né? Mas nós também temos outros materiais, né? Nós temos o curso de psicopatologia. Esse ano lançamos, né? Fizemos. A gente tinha como referência a ABP, o nosso Café Oeste, lembra? No começo do nosso programa. Então era a prova, o programa da ABP, sempre visando isso, a qualificação, que é a importância dos nossos psiquiatras em ter o título, né? E daí lançou a necessidade de alguns residentes do país. E aí? E pra gente? E para R1? E para R2? E que de repente está fazendo uma pós-graduação e quer intensificar o conhecimento em outra plataforma. Aí a gente falou, Gerardo, vamos aí mais meses de preparação, preparamos todo um material específico para os residentes, né, e pós-graduandos. E daí surgiu, aí não para, né? Aí surgiu psicopatologia, aí surgiu da psicopatologia. É bem bacana que a gente faz uma revisão realmente bibliográfica das principais referências nacionais e algumas até, né, internacionais, e faz uma apostila
completa para vocês. E daí não para. Que quando a gente vai ver o programa da ABP, né, é bem mais do que só a psiquiatria clínica, né? Perfeito. Tem conhecimentos de psicopatologia, psicofarmacologia, psiquiatria forense, transtorno psiquiátrico na gestação, psicoterapia, né? Então, nós fizemos o quê? Nós temos um material que é o curso de psiquiatria clínica e nós temos o que a gente chama Hot Topics, né? Que a gente pega, por exemplo, suicídio, isso que eu acabei de falar. Então, quem acessar a plataforma vai ver que a gente faz um pequeno texto ressaltando os principais pontos relacionados à questão de suicídio, né? Que são fatores de risco, fatores de proteção, alguns dados epidemiológicos, atuais, algumas, digamos assim, como que você vai fazer para avaliar um paciente com risco suicida. Isso é importantíssimo, Gerardo. Você falou da abordagem, né, Gerardo? Isso, uma abordagem, o tratamento. E o que é que nós fizemos? Nós preparamos esse conteúdo, porque o suicídio, na verdade, ele não se obviamente, ele não se encaixa em nenhum diagnóstico psiquiátrico. Então, quer dizer, a gente fez aquele curso de psiquiatria clínica e o suicídio ficou de fora, entre aspas. Então, nós fizemos esse material, que é um material satélite, vamos chamar assim, que só tem ali o principal que a gente deve saber para acertar, ou seja, que é sempre aquele desafio de fazer um material completo, porém sucinto, né? E aí nós colocamos as questões, todas elas que caíram de suicídio ao longo desses 20 anos, comentadas, né? Então, isso aí a gente chama de Hot Topics. Então, nós temos sobre suicídio, psiquiatria forense, psicoterapia, neuromodulação. Neuromodulação, estava esquecendo da neuromodulação. O que mais? Gravidez. Gravidez, lactação, puerpério. E climatério. Climatério. E muito mais. Isso, eu acho que a ideia é que esses Hot Topics, eles venham a agregar ao curso de psiquiatria clínica, exatamente para a gente poder entregar o que a gente se propõe, que é ser uma plataforma completa em psiquiatria, uma plataforma digital, né, completa em psiquiatria. Então, abranger dentro desse grande guarda-chuva que é a plataforma, todos esses conteúdos, né? E muito mais que virá. Na verdade, nós também temos a proposta que eu falei no começo, né? Por exemplo, que é uma coisa que nós vamos fazer esse ano também, pegar todas as questões sobre esquizofrenia, né? E fazer alguma coisa que já é feita em outros cursos preparatórios, né? Mas aí mais para entrar na prova de residência, não vou aqui fazer propaganda, mas você já falou alguns, né? E fazendo esses moldes também, né? Em cima das questões sobre esquizofrenia, a gente separar definição, epidemiologia, critérios diagnósticos, né? Porque dá para fazer desse jeito também. Então, em cima das questões, a gente dá esse conteúdo, que é uma outra maneira que a gente tem de abordar os transtornos psiquiátricos, enfim, todas as situações que podem envolver a prova. E como o Gerardo bem falou, a todo momento você revisita o tema. Então, se você for parar a pensar como uma definição, epidemiologia, critérios diagnósticos, não é algo batido. Então, é algo que é dentro de um contexto, né, Gerardo? Então, dentro de um contexto dinâmico, um contexto assim que você realmente vai falar, poxa, a gente vai a todo momento fazer com que isso fique medular, com que isso fique claro, que isso fique... A gente tem encontros que a gente vai fazer aos sábados de manhã, encontros de meeting, de tirar dúvida. Então, temos também a mentoria personalizada. Então, realmente, para pegar tudo isso, a gente vai ver o tema, a gente vai revisitar o tema e ainda a gente faz uma mentoria para poder, realmente, se o aluno ainda tiver dúvida, a gente contemplar tudo isso para vocês. Né? E o que mais nós temos na plataforma, fora o que a gente já falou aqui? Então, nós temos na plataforma, primeira mão, né? Primeira mão, então música de primeira mão. Tararara. Nós temos nosso aplicativo do Psique Mais, é um aplicativo que daí ele é um aplicativo anexo, não é um aplicativo complementar, né? Que ele não é voltado aos nossos cursos, mas como no início nós propusemos se tornar a principal plataforma digital em psiquiatria do país, então a gente quer entregar isso e eu acho que o mobile, né? O celular está em nossas mãos em todo o tempo. Então, era preciso também ter um material voltado para o celular. Aí nós fizemos com base em alguns aplicativos interessantes, e sim, os mais usados quando a gente é aluno, enfim, e repleto, voltado do conteúdo da psiquiatria. Ficou sensacional. Em breve também a gente vai fazer o lançamento no nosso Instagram, no nosso Facebook, de quando vai ser lançado, vai estar nas principais
Apple Store, Android, quem tem Android, Samsung, enfim, tá? Mas, Érico, o aplicativo vai ser só para residente de psiquiatria, cursista de psiquiatria? Para quem é esse aplicativo aí? Ótima pergunta. O aplicativo vai ser para os estudantes de medicina em geral, né? Até para psicologia, revisitar alguns critérios diagnósticos, até a gente tem lá, às vezes pega eu acho que para quem quiser, né? Quem quiser. Médico não psiquiatra, plantonista, tá dando um plantão na UPA Isso. e às vezes quer checar um critério diagnóstico ou um tratamento. Até a gente, às vezes, se você está lá num critério um quadro que a gente às vezes fica em dúvida em um ou outro critério, é importante revisitar, ver como é que é, enfim. Então vai ter tudo para vocês de uma forma bem intuitiva, tá? Isso é interessante, né? Avançando um pouco mais, e aí nós temos o podcast que a gente vai falar sobre também com essa pegada, mas vai ter também um pouco das nossas aulas, né? Interessante que a gente vai lançar. Isso, em podcast, né? Podcast, em formato de podcast. Teve uma aluna, né, que você até falou para mim que ela falou que o podcast a salvou na prova, né? Vamos falar o nome dela aqui? Pode falar. Não, tipo assim, Nicole, você falou pra gente, olha, avisa o Gerardo lá que vocês estão salvando a minha vida. Aí a gente falou, uai, o que está acontecendo, né? Não, na verdade, eu vou ao trabalho escutando, volto do trabalho escutando, vou para academia escutando, então a voz dele não sai da minha cabeça. Ele falou, vai ter jeito, para você passar na prova, realmente tem que ter empenho, né, Gerardo? Não tem jeito. Nicole, você vai ser convidada, tá? Queremos você aqui, falar da tua experiência. Não vai fugir, não. Para a gente finalizar esse primeiro programa, né, Érico, a gente só precisa falar um pouco como que vai ser esse espaço aqui, né? Semanalmente a gente vai gravar, né? E a ideia é que a gente coloque aqui temas variados dentro da área da psiquiatria, né? Sim. Então vai haver entrevistas, vamos chamar uma pessoa, por exemplo, que fez a prova esse ano, que provavelmente será o próximo programa, né? Chamar a Nicole para ver se ela falar da experiência dela, né? Sobre a prova, de como ela se preparou. Isso, perfeito. A ideia também é que a gente possa comentar, trazer algumas pessoas que trabalham, por exemplo, nessa fronteira, né? Psiquiatria, psicologia. Comparar um pouco também, em outro momento, falar assim, como que era fazer psiquiatria antigamente, como que é hoje, o que é que mudou, né? Tem muita gente que gosta de cine e psiquiatria. Exato. Que acompanha nas mídias sociais, né? Exato. Nós vamos ver se a gente também traz alguém assim que seja da área para comentar algum filme que tenha a ver, né, com a nossa área também, falar um pouco, enfim, um pouco de tudo, né? Falar de atualização de artigos também. Sempre com essa pegada leve, né? Sempre um bate-papo que manda, né? Aqui é um espaço para a gente tentar introduzir leveza, né, em tudo isso, perfeito, né? Porque perfeito. Vocês podem até sugerir nome de algumas pessoas que vocês gostariam de ver aqui com a gente, batendo esse papo leve, uma pegada bem bacana. E a ideia é ser semanal. Então a ideia é a gente trazer sempre conteúdo para vocês de forma semanal e de forma que possa atender aí o que realmente está em conteúdo no nosso meio médico, né? Não tem um negócio que fala, por hoje é só, pessoal. Não sei dizer, algum desenho aí animado. Mas That's all, folks. That's all, folks. Tan, 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 tan. Sugestões, comentários, importante, deixe seu like, ative o sininho e nos acompanhe nas mídias sociais. Então a gente é o Psique Mais Podcast, muito mais conteúdo em psiquiatria para você. Isso é tudo, pessoal.